Olá, eu sou Fabiana Mônaco, especialista em comportamento humano. Eu te ajudo a romper barreiras que te impedem de crescer na sua carreira sendo você mesmo, através de mentorias. E para você conseguir chegar lá, no vídeo de hoje eu vou te ensinar as 3 grandes chaves para você lidar com pessoas no ambiente de trabalho. Gente, eu não vou chover no molhado aqui. Eu acredito que todo mundo queira ter bons relacionamentos em qualquer área da vida, familiar, conjugal, na sociedade. Só que isso, sem dúvida, é mais importante do ambiente profissional. Por quê? Porque provavelmente é do fruto do seu trabalho que vem o seu sustento para você nutrir todas as outras áreas da sua vida. Familiar, conjugal, filhos, cuidar da sua saúde e até mesmo para você se desenvolver, crescer em sua carreira e contribuir com a sociedade. E se você está assistindo a esse vídeo, é porque você já percebeu isso e quer aprender a lidar com alguns desafios quando o assunto é relacionamentos no ambiente de trabalho. Eu vou adorar saber que ponto específico você quer resolver. Então, deixe seu comentário aqui que quem sabe para o próximo vídeo eu escolho exatamente o seu caso e gravo um vídeo específico para solucionar o seu desafio. Continuando, quando a gente fala sobre relacionamentos no ambiente de trabalho, a gente tem que lembrar que estes relacionamentos são formados por pessoas. Existem muitos pontos que eu poderia abordar aqui e eu escolhi 3 grandes chaves que vão te levar para outro patamar quando o assunto é lidar com pessoas no ambiente de trabalho. Preparado? Então, vamos lá! Chave número 1. Não se iluda com a fala das pessoas. Chave número 2. Precisamos reconhecer que cada ser humano tem peculiaridades que formam seu caráter e sua personalidade. Chave número 3. Entender que as pessoas possuem crenças que moldam suas vidas e que essas crenças são diferentes de uma pessoa para outra. Vamos à primeira grande chave. Chave número 1. Não se iluda com a fala das pessoas. Aprenda a ler sinais. Fabiana, o que você quer dizer com isso? Quando você está no ambiente de trabalho, você precisa entender que uma interação com uma pessoa, seja par, superior ou subordinado, é uma negociação. Por que eu estou te dizendo isso? Para você ir preparado. Existem estudos que afirmam que 93% das vezes as pessoas se expressam pela linguagem não verbal. Aprender a ler estes sinais da linguagem não verbal vai fazer uma diferença enorme do que só prestar atenção ao que é dito em palavras. Um negociador bem-sucedido tem que saber ler os desejos, as necessidades e a motivação da sua contraparte por meio da comunicação não verbal. É por isso que você deve estar atento não só às palavras, mas a todos os sinais expressos no corpo. E como você aprende a ler estes sinais? Existem diversos livros que falam bastante sobre comunicação não verbal e um que eu super indico para você começar a se aprofundar é o Corpo Fala, que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Quando você começar a ficar mais familiarizado com a linguagem não verbal, você vai notar que algumas pessoas até conseguem disfarçar a linguagem verbal e corporal. E por isso, o grande conhecimento dessa chave número 1 é você observar os padrões dos movimentos oculares, porque os movimentos oculares têm uma relação direta com a área da memória que é acessada no cérebro. Então, quando alguém está falando com você e olha para o canto superior direito, ela está criando uma imagem no cérebro dela. Para você comprovar, faz uma experiência e pergunta para pessoas no ambiente de trabalho ou até mesmo no ambiente familiar. Como seriam as férias dos seus sonhos? Ou então, qual seria a surpresa de amor que você faria para o amor da sua vida? A tendência é que a pessoa olhe para o canto superior direito, porque ela está criando aquela cena naquele momento. Você também pode fazer essa experiência numa mesa de negociação perguntando: como seria o projeto XPTO? Ou até numa entrevista para você contratar alguém. Como você reagiria na situação XYZ? Você pode expor a situação que você quiser e você já sabe se a pessoa está criando uma solução ali naquele momento
ou se ela está falando de uma experiência que ela realmente viveu e consegue te fornecer uma solução. Você já sabe, se ela olhar para o lado superior esquerdo, ela já passou por aquela experiência. Quando as pessoas olham na horizontal para o lado direito, significa que um som está sendo criado. Imagine como seria o canto de uma águia, se você nunca se encontrou com uma. Será que ela canta? Você vai observar que o olhar fica na horizontal e vai para o lado direito. Pergunte então para a pessoa que você está negociando: o que foi falado na reunião XPTO? Ou quais foram as informações mais importantes dessa reunião? Você vai saber se a informação está sendo criada naquele momento, olhar horizontal indo para a direita, ou se ela está sendo lembrada, olhar horizontal indo para a esquerda. Quando o olhar se move para o lado inferior direito, é uma memória sinestésica que está sendo acessada. Então, um toque, um movimento, um sentimento. Eis algumas perguntas para você checar. Pele de pêssego é suave ou áspera? Em uma reunião ou negociação, você sente que isso é um bom negócio? Você sente que esse projeto vai para frente? A equipe sente que vai conseguir terminar o projeto no prazo? Já o olhar se movendo para o lado inferior esquerdo significa que a pessoa está tendo um diálogo interno com ela mesma. Este diálogo interno nada mais é do que os pensamentos. Neste caso, o que é importante você observar? A feição geral no rosto da pessoa. E aí você entende se ela está tendo pensamentos positivos ou negativos. Então, vamos supor que você tenha acabado de apresentar um projeto em uma reunião ou você tenha delegado uma tarefa para uma pessoa específica e você nota um olhar para baixo no canto inferior esquerdo. É bem provável que a pessoa esteja em um diálogo interno com ela mesma e talvez não fale nada para você. Só que isso pode te prejudicar, porque nem sempre o que precisava ser feito vai ser feito do jeito que você esperava. Então, como agir neste caso? Faça perguntas para você descobrir o que está se passando na mente dela, para você conseguir eliminar aquela objeção para o projeto ir para frente. É claro que muitas vezes os movimentos oculares são rápidos e até sutis. Então, quanto mais você praticar essa observação dos olhares das pessoas, mais perito você vai ser em colher o real significado da comunicação não verbal. Também é muito comum em equipes que as pessoas tenham visões de mundo bem diferentes. E isso está diretamente relacionado à programação que foi instalada na mente delas ao longo do tempo. A essa programação chamamos de crenças. E nada tem a ver com religião ou religiosidade. A gente vai falar mais sobre crenças na chave número 3. Então segura aí que eu vou chegar lá. Vamos agora para a chave número 2. Chave número 2. Precisamos reconhecer que cada ser humano tem peculiaridades que formam seu caráter e sua personalidade. São justamente essas características que nos tornam únicos. Aliás, nas minhas mentorias individuais, eu ensino exatamente isso. Como a pessoa pode ter clareza das características da sua personalidade e como usar essas características para alcançar resultados em sua vida pessoal e profissional. Eu também ajudo as pessoas a entenderem o que é característica de personalidade, o que são crenças, a separar um do outro e a substituir as crenças limitantes por crenças potencializadoras. Assim, elas conseguem escolher quais são as ações que vão aproximá-las da vida pessoal e profissional que elas querem ter. Em primeiro lugar, no seu ambiente de trabalho, você precisa entender que nem todo mundo tem essa clareza e a consciência de quem é de fato. Então, que tal você fazer um trabalho de autoconhecimento e se conhecer de verdade? Porque a partir do seu autoconhecimento, você fazendo a sua lição de casa e se conhecendo de verdade, suas potencialidades e limitações, que assim você consegue abrir sua visão para entender as outras pessoas. É a partir dessa visão clara e consciente que você tem mais condições de compreender as pessoas.
mesmo aquelas que têm uma visão bem diferente da sua e têm um relacionamento melhor com elas. Tudo começa por você, você dando o primeiro passo. É fundamental você ser capaz de se compreender, de se conhecer melhor, de se reinventar para conseguir realizar seus projetos e sonhos. Aqui é importante você compreender que essa clareza e essa consciência de si mesmo não significa que você vai levar vantagem sobre as outras pessoas. Significa você proporcionar melhores condições para que elas realizem todo o seu potencial e para que elas possam ajudar você a realizar o seu. Eu mesma, antes de fazer um trabalho sério, de me descobrir de verdade, eu tomei várias decisões da minha vida completamente influenciada pelas habilidades e crenças de outras pessoas. Por exemplo, eu decidi fazer faculdade de computação completamente influenciada pela minha irmã. O perfil dela tem várias habilidades que a direcionam para um ambiente mais técnico. Eu já tenho mais habilidades na área de humanas, e justamente porque eu não conhecia quais eram as minhas habilidades e como eu poderia usar essas características da minha personalidade, eu achei naquela época que a melhor maneira de ajudar as pessoas era eu fazendo faculdade de computação. E, gente, não que eu não goste de computação, eu amei o curso, trabalhei por muito tempo na área, mas a habilidade que está mais presente com o meu propósito é a comunicação. E por não conhecer e reconhecer isso em mim mesma, eu deixei isso de lado por muito tempo. Eu não percebia que era uma habilidade que eu já tinha e que eu poderia desenvolver ainda mais. E dessa forma, sim, ajudar muito mais pessoas. No seu dia a dia, quantas vezes você também vê pessoas escolhendo uma profissão por orientação ou influência dos pais, às vezes por influência de uma pessoa que ela admira, e essa pessoa não consegue se enxergar de verdade, ela não consegue ver e perceber que habilidades únicas ela tem a oferecer ao mundo. Isso que eu estou falando não significa que nós não devemos procurar nos adaptar. Essa, inclusive, a capacidade de adaptação, ter flexibilidade, é um dos segredos do sucesso. Todos nós temos capacidade de adaptação. Aliás, como dizia Darwin, a adaptação é a condição fundamental para o ser humano sobreviver. Quem se adapta, sobrevive. Quem não se adapta, morre. Só que a gente também tem que lembrar que todos nós podemos fazer escolhas, e o que eu quero chamar sua atenção para nesta segunda chave é que quando você se conhece de verdade, você pode fazer escolhas de acordo com as suas necessidades, sem deixar de ser quem você é em essência. Principalmente porque nem sempre numa contratação, o contratante está preparado para selecionar um candidato que mais condiz com a função que vai ser exercida em termos de habilidades naturais. Muitas vezes são checados no currículo ou na entrevista os cursos que a pessoa fez ao longo da vida e as experiências profissionais. Não são todas as empresas que estão preparadas para checar o potencial daquele candidato, independente do passado profissional dele. E você pode fazer isso por você mesmo. Como? Buscando o autoconhecimento. Eu mesma passei por essa experiência. 15 anos trabalhando em projetos para empresa. Nunca ninguém me perguntou qual atividade que eu gostaria de desempenhar de acordo com as minhas habilidades. E depois que eu descobri tudo isso, que eu passei pelos meus processos de coaching, pelos meus treinamentos, quando eu busquei uma atividade que tivesse mais a ver com as minhas habilidades daquela empresa, não dava para encaixar. Por quê? Porque eu fui contratada para bater as metas daquele projeto, independente de ter habilidade ou não para aquilo. Então, essa chave número 2 é muito importante. Você mesmo pode fazer isso por você, buscando a função que faça com que você se sinta realizado na sua profissão. Você não precisa ficar esperando que alguém na empresa veja quais são as suas habilidades e faça isso por você. Na verdade, tanto o empregador como o funcionário deveriam observar isso, mas nem sempre você vai encontrar uma empresa que esteja preparada para uma abordagem assim. E você mesmo pode procurar e resolver isso. Afinal, você é responsável pela sua carreira, pelo seu desenvolvimento e pela sua vida. Maravilha! Vamos agora para a terceira grande chave. Chave número 3.
Entender que as pessoas possuem crenças que moldam suas vidas e que essas crenças são diferentes de uma pessoa para outra. Apesar de a mente do ser humano ser uma caixinha muito complexa, hoje em dia existem vários livros para você entender mais sobre você mesmo e o ser humano. Eu poderia citar vários exemplos de livros maravilhosos que eu já li, que eu uso como base dos treinamentos que eu ministro, mentorias e processos de coaching. Hoje eu vou deixar a indicação do livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que foi o primeiro livro que eu li sobre como funciona a mente humana e como a gente pode utilizar a nossa mente para conquistar nossos sonhos e objetivos. Foi um livro super impactante para mim, que transformou minha visão de mundo, e você que está me assistindo aí precisa ler. Fica a dica. Também vou colocar na descrição do vídeo. E para mim, o mais incrível de tudo, para você conseguir entender a você mesmo e as outras pessoas, é a chave número 3. Ou seja, é você começar a entender sobre crenças. Fabiana, o que são crenças? Crenças são programações mentais. São como programas de computadores instalados em nossas mentes que vão reger toda a nossa vida, vão determinar até se você vai ser fracassado ou vencedor, se você vai ter garra e coragem para vencer os desafios, ou se você vai se comportar como vítima e desistir no primeiro obstáculo que aparece na sua frente. As crenças se formam desde o início das nossas vidas e definem tanto o que somos quanto o que fazemos. Elas influenciam, inclusive, a maneira como nos relacionamos com os outros. E no ambiente profissional, as crenças têm profundo impacto no relacionamento entre as pessoas. Por que, Fabiana? Porque mesmo quando nós não conhecemos quais são as nossas crenças e as das outras pessoas, elas estão sendo executadas automaticamente. E isso impacta diretamente na forma como a gente se comunica com nós mesmos e com as pessoas com quem nos relacionamos. As crenças também têm relação completa com a motivação interna da pessoa, ou seja, o porquê ela faz o que ela faz, o porquê ela age como ela age. Ou seja, tudo o que temos, o que fazemos, com quem nos relacionamos e, finalmente, quem somos, tudo isso é determinado pela crença que possuímos sobre nós mesmos e pela maneira como nos vemos internamente. Resumindo, a sua existência é determinada pelas suas maiores certezas e pelas convicções mais profundas que você tem sobre você mesmo e sobre o mundo. É assim que funciona, e isso não é bom nem ruim. O que você precisa saber é que existem crenças que te limitam, que fazem você parar, e existem crenças que, pelo contrário, elas te potencializam, elas te fazem ir cada vez mais longe. Então, isso é muito sério. Uma vez que você entende isso, você pode mudar completamente o rumo da sua vida. E você vai me perguntar, tá bom, Fabiana, entendi, mas como eu mudo as crenças que me limitam? Primeiro, você precisa entender como as crenças se formam. E é bem simples. Tudo o que você vê, ouve e sente repetidas vezes ou sob forte impacto emocional gera uma crença, gera uma programação mental que vai ser executada automaticamente. Por isso que a gente precisa cuidar das informações que a gente recebe pelos nossos sentidos. Então, dependendo das informações que você recebe, independente de ser por meio de músicas, noticiários, livros, filmes, aquilo que você ouve, vê e sente gera uma programação na sua mente que pode te potencializar ou te limitar. Então, a primeira coisa é você nutrir a sua mente com conteúdo bom, conteúdo que vai te levar para um outro patamar. E eu já te dou os parabéns para você que está assistindo a esse vídeo, porque você está em busca de conhecimento e conteúdo de qualidade para te ajudar a crescer na sua carreira. Todos nós possuímos as mais variadas crenças, só que nem sempre nós temos clareza de quais são elas e como elas afetam nossa vida. Fabiana, como eu posso ter clareza dessas crenças? Para mim, o coaching é um dos processos mais efetivos para você conseguir descobrir rapidamente quais são suas crenças, tanto as que te limitam como as que te potencializam. No processo de coaching, eu trabalho isso com os meus clientes de forma personalizada. Então, a cada sessão, o cliente sai com a clareza, com a consciência de como ele vai direcionar as ações dele para conseguir alcançar os resultados
e eliminar os impedimentos da sua vida. E como eu faço isso nos processos de coaching com os meus clientes? Uma das formas é mudando a comunicação interna do cliente. Lembra da chave número 1 que a gente falou sobre comunicação interna? Essa comunicação interna são os pensamentos. É a forma como as crenças se manifestam. Você viu, ouviu, sentiu repetidas vezes ou por um forte impacto emocional, essa informação produziu um sentimento e uma crença foi instalada. Quando aquela crença vem à tona, você pensa e a partir dos seus pensamentos, bons ou ruins, você age de acordo com aqueles pensamentos. Por isso, uma das maneiras de a gente identificar nossas crenças é vigiar os nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que vão nos contar quais são as crenças que nós estamos guardando dentro da nossa mente. E não basta só vigiar os pensamentos, você precisa se tornar capaz de transformar as crenças que te limitam em crenças que te fazem evoluir. E como você faz isso? Uma das formas é através da comunicação. Mas não é comunicar qualquer coisa e de qualquer jeito, mas sim comunicar perfeita linguagem e com ela reprogramar sua mensagem para uma vida abundante. O primeiro passo é você reconhecer que está se comunicando de forma que não te ajuda a crescer na sua carreira. Vou dar alguns exemplos. Precisa ser puxa-saco para crescer. Como eu não gosto disso, eu nunca vou crescer. Promoção aqui é só por indicação. Vou fazer o mínimo necessário, porque tanto faz fazer bastante ou não, o salário vai ser o mesmo no final do mês. Ou se você está num cargo de liderança, não posso confiar nas pessoas. Se eu delegar tal tarefa, eu vou ficar na mão. As pessoas são preguiçosas. Estes são padrões que bloqueiam ainda mais seu crescimento na carreira. E eu vou te mostrar aqui uma das formas de transformar esses padrões de comunicação em padrões que vão te potencializar. O primeiro passo é você identificar quais são os pensamentos. Pegue um caderno e escreva numa folha todos os pensamentos que vêm em sua mente. No segundo passo, você vai listar os prejuízos correspondentes a cada pensamento limitante, ou seja, quais as consequências desses pensamentos na sua carreira e até mesmo na sua vida. O terceiro passo é você criar uma comunicação positiva e potencializadora para cada um dos pensamentos limitantes. Vamos a alguns exemplos. Em vez de falar, não posso confiar nas pessoas, você fala, as pessoas são confiáveis e eu sei selecionar as pessoas certas. Em vez de falar, se eu delegar tal tarefa, posso ficar na mão, você vai falar, sei me comunicar de forma que as pessoas entendam o que precisa ser feito e todas as tarefas são concluídas no prazo. Em vez de falar, as pessoas são preguiçosas, eu sei extrair o melhor das pessoas para que elas ajam com determinação. E você vai começar a adotar essa comunicação toda vez que vier o padrão negativo. Uma neuroassociação que eu costumo usar é de deixar um elástico no pulso e toda vez que eu percebo a comunicação negativa vindo, eu solto o elástico do meu pulso de forma que produza uma pequena dor, mas não me machuque. Para o meu cérebro associar o pensamento negativo à dor e já mudar logo para o padrão positivo e possibilitador. Um pensamento que me sabotou muito no passado, quando eu queria agir para crescer na minha carreira, foi que ao longo da minha vida, quando eu falava sobre uma preocupação, um desafio que eu estava vivendo, primeiro que eu já começava falando com as pessoas erradas, né? Ou seja, que não estavam com o mindset de crescimento que eu estava buscando. Obviamente que elas falavam isso para me consolar. No entanto, eu ouvi tantas vezes a frase, você é muito nova, você não precisa ter pressa, ainda tem muito tempo pela frente. Eu escutei tanto, mas tanto isso de pais, de colegas de escola, de pessoas no ambiente de trabalho, repetidas vezes, que aquilo formou uma crença na minha mente e eu deixei de fazer muitas coisas que eu poderia ter feito para crescer na minha carreira e na minha vida como um todo. De conquistar promoções, de fazer as viagens que eu tinha vontade de fazer, de construir uma família, de ter alguns bens materiais que as pessoas ao meu redor não tinham, mas que eu poderia sim ter. Ou seja, eu mesma, com aquela crença que se formou na minha mente, eu entrei num ciclo de autossabotagem.
Aquela crença de que eu era muito nova para fazer e conquistar tudo o que eu queria acabou se concretizando na realidade. E eu fui deixando de tomar as ações necessárias para vencer os desafios. Porque afinal eu sempre era muito nova. Só depois que eu busquei o autoconhecimento, passei por vários processos de coaching, que eu me dei conta que eu tomei a consciência de que eu estava fazendo isso comigo mesma. Esse padrão de pensamento e comunicação interna virou uma crença, um programa autoexecutável na minha mente, e que produzia ações de autossabotagem para eu não crescer. Tudo porque eu era muito nova para conquistar algo grande na minha vida. Essa crença estava me limitando em todas as áreas da minha vida, e eu mesma nem me dava conta que era por causa disso. Quando eu percebi, eu criei um novo padrão de comunicação interna para mim. Coisas boas acontecem o tempo todo e agora é o tempo certo para as coisas boas chegarem até mim. Por isso que é importante, como eu falei na chave número 2, você se conhecer cada vez mais e entender também que muitas vezes no convívio com as pessoas você vai se deparar com uma comunicação que pode criar uma crença limitante em você. Outra coisa importante é a gente filtrar o que as pessoas falam. As pessoas falam do mundo delas, do que elas conhecem, do que foi incutido na mente delas, seja por um forte impacto emocional ou repetidas vezes. Elas estão falando das crenças delas, das convicções delas, do mundo delas. Quando você entende isso, é um passo enorme que você dá para o seu crescimento. Você vai estar a 1000 anos-luzes para conseguir se relacionar, ter harmonia com as pessoas que convivem com você no ambiente de trabalho e, consequentemente, fazer sua carreira decolar. Se você não conhecia nenhuma dessas 3 grandes chaves, preste muita atenção, em primeiro lugar, na sua própria comunicação interna e como você se comunica com as pessoas no seu ambiente de trabalho. A partir disso, comece a observar a comunicação das pessoas com você e sempre se pergunte: como eu posso fazer essa interação ficar melhor? Como eu posso transformar crenças limitantes em crenças que atinjam o resultado que eu quero? Quer conhecer mais sobre como crescer na sua carreira sendo você mesmo e eliminar as barreiras que te impedem de crescer? Então, coloca seu comentário aqui que eu vou adorar saber como eu posso te ajudar ainda mais. Este vídeo foi útil para você? Então curte, porque assim o YouTube identifica que eu estou entregando conteúdo de valor para você e eu consigo produzir cada vez mais vídeos para você decolar na sua carreira. Também ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Se você estiver me vendo pelo Instagram ou pelo Facebook, segue a minha página que eu também vou colocar bastante conteúdo interessante para você. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!